Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor tem dado a oportunidade de nós ministrarmos a palavra e glória ao Senhor porque Ele tem falado ao nosso coração e eu tenho certeza que também vai falar ao seu coração. Amém? Então, se você está aí, com a palavra de Deus, abra comigo, Evangelho segundo São Marcos. Nós leremos alguns versículos do capítulo 10. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. É importante que enquanto nós meditamos na palavra, que nós tenhamos ela perto, para sempre consultar, ver, entender aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo inspirou, o autor aqui do Evangelho de Marcos a escrever. Então, querido, nessa hora eu quero te convidar, você está abrindo este texto, nós leremos ali a partir do versículo 17. Então, Marcos capítulo 10, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. E com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Amém? Até aqui. Vamos orar? Querido Deus, ainda na sua presença, Senhor, nós estamos aqui com todos os nossos irmãos, aqui conectados nessa transmissão, e nós te pedimos no nome de Jesus, Deus, que o Senhor fale profundamente ao coração de cada irmão, de cada irmã, ó Deus, que se conectou agora, que está se conectando, e também os outros irmãos que vão assistir essa transmissão num outro momento. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que a sua graça, o seu poder alcance o nosso coração nessa hora. Doce Espírito de Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus, fala ao nosso ser. Nós queremos abrir os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos, Senhor, nessa hora nos render diante de Ti, ó Deus, para que a nossa mente seja transformada pelo Senhor e nosso comportamento, nossas atitudes, que toda a nossa vida seja transformada pelo Senhor, porque nós queremos seguir a Jesus de modo real, de modo verdadeiro. Então, por isso, nessa hora, nós te pedimos, doce Espírito de Deus, ensina-nos a seguir ao Senhor. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. E talvez você conheça já essa história, Se você já leu os evangelhos, você já, muito provavelmente, já leu a história do jovem rico, que é muitas vezes como ela é chamada aqui na palavra, nas edições em português, nós vemos sempre, às vezes, ali um títulozinho antes dos versículos. Então, aqui na minha Bíblia consta o jovem rico, e essa história ela é relatada na Bíblia em 3 oportunidades. Ela não é relatada somente aqui no Evangelho de Marcos, mas também ela é relatada lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 19, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E se a gente for parar para pensar, não foi à toa que o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos a escrever sobre essa história, escrever sobre essa narrativa, esse fato que aconteceu durante o ministério de Jesus. Não é à toa que o Espírito Santo inspirou os autores para escrever dessa história e a chegar até nós, por 3 vezes. Então, isso quer dizer que é algo importante, que nós precisamos dar atenção,
que não é à toa, não é, claro, nada na palavra do Senhor é à toa, mas este texto, né, por ser repetido 3 vezes, nós precisamos dar uma atenção especial. O que será que o Senhor quer ministrar ao meu coração nos dias de hoje? O que o Senhor quer ministrar ao seu coração nos dias de hoje? Né, nós entendemos que a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. A palavra do Senhor, como disse Billy Graham, né, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou este texto na palavra para que eu e você possamos meditar nele e aprender verdades do reino de Deus, né? Verdades que vão transformar o nosso coração. Então, querido, eu quero te chamar a atenção para que você fique conectado aqui conosco, né? E possamos meditar neste texto. E nessa ocasião, se a gente for ler ali um pouquinho antes, né, aqui no próprio capítulo 10, nós vemos então Jesus ensinando a toda a multidão acerca da questão do divórcio, do casamento. Também ele vai falar, né, um pouquinho mais para frente ali no versículo 13, ele vai falar, né, aquela passagem famosa de quando as crianças se achegam até Jesus, né, e ele vai falar: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, é nessa ocasião que Jesus está ensinando sobre essas coisas, e aí Jesus está falando que nós precisamos receber o reino de Deus como as crianças, né, com este mesmo coração, com um coração que se entrega sem reservas, com um coração, né, que entende e que não espera nada em troca, que entende a graça de Deus. Então Jesus está falando sobre isso, né, e quando ele termina já de fazer esses ensinamentos, aqui já nesse primeiro versículo que nós lemos, no versículo 17, fala assim que quando Jesus saía para Jerusalém, então eu imagino aqui que Jesus, né, estava ensinando a toda uma multidão, ele terminou o ensino sobre o reino de Deus ali junto com as crianças, ele provavelmente se levantou, né, e já estava saindo a caminho de Jerusalém. Se você for ler um pouquinho mais para frente, você vai ver que Jesus, né, depois dessa conversa, vai em direção então a Jerusalém. Mas por que será que ele foi, né, parado ali por este homem fazendo tal pergunta, né? E quem é este homem? Quem é este homem que veio abordando Jesus e falando assim: Jesus, eu quero saber sobre a salvação, eu quero saber sobre a vida eterna, né? E fazendo todas as perguntas, quem é este homem? Se a gente for ler este mesmo texto, né, este mesmo relato do fato histórico que houve, nós vamos ver isso lá em Mateus dizendo que este homem era um homem jovem. Por isso que, né, provavelmente aí também na sua Bíblia, está colocando ali a história do jovem rico, ou o jovem rico. Por quê? Porque em Mateus, né, o evangelista está dizendo que este homem era um homem jovem. Em Marcos aqui nós vemos que ele era um homem de muitos bens. Ali, se você for ver no versículo 22, diz que ele tinha muitos e muitos bens. Já no finalzinho do versículo, né? Também no evangelho de Lucas fala que este homem era um homem de alta posição. Então eu fico imaginando que nos dias atuais, né, se o jovem rico vivesse, né, nos nossos dias, ele seria talvez um daqueles homens que entraram, né, para aquela classe de novos milionários da Forbes, né, da revista Forbes, com menos de 30 anos, eu imagino, né, que este homem estava ali, né, talvez no ápice, né, da sua vida produtiva, no trabalho, enfim, dono de muitas posses, de muito dinheiro, já um milionário e muito bem reconhecido. Quando Lucas diz aqui no versículo 18 que ele era um homem que tinha um padrão elevado, né, na sociedade, uma posição elevada na sociedade, ele tinha exatamente esse status quo, né, essa posição, né, de ser reconhecido. Então as pessoas conheciam ele também, né, por suas riquezas. E pelo próprio testemunho que este homem deu de si mesmo, ele fala que ele se dedicava à lei de Deus. Né, ali no versículo 20 a gente vê ele dizendo: mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Então nós também podemos ver que este homem também dedicava-se, né, a obedecer à lei de Deus. Então este é para a gente conseguir entender quem era esse jovem rico. Enfim, esse jovem rico tinha tudo o que as pessoas gostariam de possuir. Só que ele chegou em Jesus para fazer uma pergunta. Por quê?
porque ele não tinha o que era mais importante. E provavelmente esse jovem estava ali junto da multidão, né, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque quando a gente lê ali no versículo 17, o Marcos diz que este homem veio correndo na direção de Jesus e se ajoelhou diante dele. Então, diferente dos fariseus, né, que buscavam contradizer a Jesus, né, e fazendo perguntas que fossem, né, para poder fazer ali uma pegadinha, né, com Jesus. Então, diferentemente disso, esse jovem foi e se prostrou, né, se ajoelhou diante de Jesus. Então, isso queria dizer que ele estava ali, ele estava seguindo, né, ele estava ali no meio da multidão, ouvindo os ensinamentos do nosso Senhor. E ele chegou até Jesus e começou a questionar sobre a salvação, né, e quando ele começou a dizer isso, mestre, o que eu posso fazer, né, para herdar a vida eterna? Quando ele fala isso para Jesus, ele demonstra que ele está vivendo uma crise de que ele olha para o que ele tem muitos bens, mas ele não tem o que era de mais importante. Ele não sabia se ele herdaria o reino de Deus, ele não sabia se ele teria a vida eterna. Talvez, muito provavelmente, ele ouviu quando Jesus falou lá no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 8, um pouquinho ali para trás, o versículo 36, que Jesus diz que de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu tenho certeza que, na minha convicção, de que esse jovem ouviu essa palavra de Jesus e ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Poxa, é verdade, né? Eu tenho tantas riquezas, mas será que minha alma está perdida? Né? Eu preciso saber desse Jesus, eu preciso saber da vida eterna. Né? Então, qual foi essa pergunta que esse jovem fez? No versículo 17 ele relata, perguntando isso, né? Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Veja, quando esse jovem, ele fez muitas coisas corretas aqui. A primeira delas é que ele foi direto para quem tem a resposta. Se ele perguntasse isso para qualquer outra pessoa, poderia ser, e com certeza seria, uma resposta que fosse errada. Mas ele chegou na pessoa que tinha a resposta certa. Ele chegou diretamente em Jesus, a pessoa certa para ele fazer essa pergunta. Ele também foi com uma atitude correta, ele se pôs de joelho, ele se colocou com um ato de adoração diante de Jesus. Né? Isso eu acredito que ele já reconhecia que Jesus tinha algo de diferente. Jesus, ele não era apenas um profeta, ele não era apenas uma pessoa que estava ali causando um tumulto, ele não era isso, ele tinha algo de diferente. E ele também foi com essa motivação correta, ele queria saber como ser salvo. Né? Ele olhou para as coisas que ele tinha e falou, não, poxa, está faltando algo mais, eu quero essa vida eterna. Então ele foi ali, mas infelizmente, uma coisa ele fez de errado, ele foi com uma mentalidade errada. E sabe, irmãos, isso é um passo importantíssimo, porque se nós queremos ser realmente discípulos de Jesus, né, aqui o foco da igreja, você sabe, nós falamos já tantas vezes, o nosso foco é ser e fazer discípulos. Se nosso foco é ser discípulo de Jesus, então nós precisamos entender que a nossa mudança de mente, como o apóstolo Paulo relata na sua carta aos Romanos, que diz que nós precisamos dessa metanoia, dessa mudança de mente, né, para a gente não se amoldar nos padrões do mundo. Então, é importante que nós precisamos colocar a nossa mente de acordo com a vontade de Deus. E nós vemos que esse jovem rico queria saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. O que será que ele poderia fazer? Quando a gente lê os evangelhos, nós vemos então que Jesus ele pregava para pessoas que se achegavam até ele com todas as suas mazelas, os seus traumas. Muitos dentro da multidão eram cegos, outros eram paralíticos, outras eram prostitutas, outros eram publicanos. Todos estavam diante de Jesus com a vida toda deslacerada, dizendo, Jesus, eu preciso do seu toque. Mas diferente desse jovem, estava tudo bem com esse jovem. Estava tudo certo. Ele tinha uma boa posição, ele era jovem, ele tinha dinheiro, ele era reconhecido. Então, a princípio, a vida dele estava tudo em ordem.
Diferente daquelas pessoas, aquele jovem não queria ser transformado. Ele queria saber o que ele fazia para herdar a vida eterna. Parecia que ele não queria ser consertado por Jesus. Ele só queria saber o que ele poderia fazer a partir de si mesmo para herdar a salvação. E esse jovem ele estava completamente enganado, irmãos. Completamente enganado. Quantos de nós, a gente tem essa mesma atitude desse rapaz? Né? A gente vive barganhando com Deus. Né? Eu quero a bênção de Deus, então eu vou orar. Eu quero a bênção de Deus, então eu vou fazer uma boa ação. Eu quero a bênção de Deus, então eu vou fazer um propósito de jejum para Deus me abençoar. A gente fica tentando fazer essa barganha com Deus e, irmãos, não é assim que o evangelho funciona. Não é assim que o cristianismo funciona. E é tão importante a gente falar sobre isso, né? Ainda mais que nós estamos aqui vivendo, né, a semana que nós comemoramos a Reforma Protestante. Então a gente entende que a salvação ela vem pela graça. E uma das 5 solas da Reforma é justamente essa, sola gratia. Ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus. E não porque nós merecemos alguma coisa, não porque é fruto do nosso mérito. Jesus conhecia o coração daquele jovem. E ele respondeu a pergunta daquele jovem com uma outra pergunta. Ele disse, por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Sabe, quando Jesus fez essa pergunta para o jovem, eu acredito que tinha 2 opções ali. A primeira é que Jesus estava mostrando, poxa, eu sou homem, estou em forma de um homem aqui, tanto quanto você, só Deus é bom. Por mais que Jesus não tinha pecado, ele mesmo se considerava não bom. Poxa, só Deus é bom. Ou ainda uma segunda opção, entendendo que o jovem viu em Jesus que ele era realmente o Cristo. E aí Jesus começa a citar uma parte dos 10 mandamentos, né? Se a gente for estudar ali, vai ver que Jesus começa a citar a segunda tábua da lei, né? E ali no versículo 19, quero ler com você novamente, Marcos 10, 19, diz assim, você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E então é como se Jesus estivesse falando assim, para esse jovem, citando esses mandamentos. Como você tem lidado com o seu próximo? Como é que você se comporta? Você diz cumprir todos os mandamentos, mas que jeito você se comporta? Como você tem se lidado com o próximo? E quando esse jovem ele responde a Jesus, dizendo, Jesus, mestre, eu cumpro esses mandamentos desde a minha juventude, né? Se a gente for aí parafrasear, né, ali na versão mensagem, na paráfrase, ele diz assim, Jesus, eu cumpro esses mandamentos desde que eu me conheço por gente. Então, quando o jovem ele responde isso, ele realmente cumpriu os mandamentos. Eu acredito nisso. Eu acredito que realmente ele se esforçava ali e cumpria os mandamentos. Porém, ele estava enganado, achando que a sua própria justiça seria o caminho para a sua salvação. Ele acreditava que era por meio da lei, era por meio dos cumprimentos, por meio do cumprimento dos mandamentos, é que ele seria salvo, é que ele mereceria a salvação. Mas, querido, a nossa salvação, ela não está baseada nas boas obras. A nossa salvação está apenas em Cristo Jesus, amém? Amém? Você crê nisso, que a sua salvação está em Jesus? Em Efésios, Paulo diz isso, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Paulo escrevendo assim, diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Querido, a glória vem de Deus. Só a Deus nós devemos dar a glória, né? Esse é a quinta sola da reforma. É exatamente isso. Nós precisamos entender que a glória é de Deus. A nossa salvação não vem por mérito nosso. Não há nada, querido, que eu e você possamos fazer de bom para merecer a salvação. A lei, os mandamentos levaram esse jovem até o encontro de Jesus. Mas a lei, querido, nunca poderia, os mandamentos, eles não poderiam transformar esse jovem à imagem de Jesus. É apenas a graça de Deus, é apenas a glória de Deus que nos transforma dia a dia à imagem de Jesus Cristo.
E no versículo 21, Jesus, né, olhou para ele respondendo com amor. Aqui eu quero frisar isso. Eu imagino essa cena, Jesus olhando para ele, vendo, conhecendo o coração desse jovem, e olhando, puxa, amando, não recriminando ele, mas olhando para ele com amor e dizendo, ainda existe uma coisa que você não fez. Vai e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Sabe, querido, o que Jesus queria dizer com isso? É que ele dizendo assim, querido jovem, olha só, você fala que cumpre todos os mandamentos, né, mas uma coisa está te faltando, você cumprir o primeiro mandamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. E olha só, a gente vai entender o porquê ele estava falhando justo no primeiro mandamento. Será que a gente está se comportando da mesma forma que o jovem rico? Acreditando que a gente obedece a Deus? Não, poxa, mas eu não roubo, eu nunca matei ninguém, né? Eu não traio o meu cônjuge, eu não falo mentiras, não espalho falso testemunho, né? Eu não engano a ninguém, eu sempre honrei meu pai e minha mãe. A gente acha que cumpre os mandamentos, né? Mas será que nós realmente estamos cumprindo eles de verdade? Em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 28, Jesus descreve o nosso comportamento, que aquele nosso comportamento exterior não basta. Eu quero te convidar a ler esse texto. Então, Mateus capítulo 5. Abra aí comigo. Mateus capítulo 5. Versículo 21. A partir do versículo 21. Mateus 5, 21, Jesus dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, Jesus falando, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, e depois volte e faça a sua oferta. Versículo 25 diz assim: entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz te entregue você ao oficial de justiça, e você será julgado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Versículo 28, eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Querido, Jesus está dizendo que a nossa atitude exterior, ela é importante, mas não é o mais importante. Não é somente isso que precisa. A nossa atitude interior, ela precisa acontecer. Deus exige essa verdade no íntimo. Então não basta dizer assim, eu não cometo adultério. Mas se você vai lá e vê ali o corpo de uma pessoa, né, vê uma pessoa passando na rua, né, e já olha para ver como ela está se vestindo, né, como disse o pastor Matias no culto do domingo, a pessoa andando toda perturbada, né? Não adianta, querido, o que vale é a atitude do seu coração. Se dentro do seu coração você olhou e desejou aquela pessoa, você já está pecando. Então é isso que Jesus queria mostrar para aquele homem, dizendo que a atitude externa, só ela não basta. Se nós somos verdadeiramente ensinados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa resposta, se nós fôssemos, né, o jovem rico, a nossa resposta para Jesus deveria ser essa aqui, a mesma de Isaías. O profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz assim que: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ou ainda, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5,
No versículo 8 ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos, querido, inclusive eu e você. No versículo 18, Romanos 5,18, ainda Paulo diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aleluia! Aleluia! Se nós entendemos que por meio do pecado de Adão, toda a humanidade se tornou pecadora, é por meio do sacrifício de Jesus Cristo, é pela graça de Deus, pelo sacrifício de um só homem, Jesus Cristo, que nós podemos ser salvos, que nós podemos receber a vida eterna de Deus. Então, querido, não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, não é por aquilo que nós fazemos de bom, ou que nós achamos que é bom, mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. Se nós realmente queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos enxergar o grande dano que o pecado causa no nosso coração. Sabe, à primeira vista, não havia nada que impedisse o jovem rico de ser um discípulo de Jesus. Olhava para ele e falava: poxa, um homem bem-sucedido, né? Naquela época, principalmente na cultura judaica, eles pensavam que se uma pessoa tinha muitos bens, ela era muito abençoada, né? Então ela recebia, na verdade, esse favor de Deus, então ela estava sendo aprovada pelo Senhor. Então, um judeu olhando para aquele jovem falou assim: se existe uma pessoa que vai herdar a vida eterna, é esse jovem, né? Se existe uma pessoa, porque ele é muito abençoado, então Deus está com ele. Querido, quantas vezes essa mentalidade também está no nosso coração? Esse pensamento está em nós, de que a gente acha que a bênção é sinal de que Deus está. Havia algo dentro do coração daquele jovem. Querido, ele estava descumprindo o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, porque existia alguma coisa que ele amava mais do que a Deus. E a palavra fala que o que ele amava mais do que a Deus eram suas riquezas. E quando Jesus o convidou a abandonar tudo que ele tinha na terra, vai, pega os seus bens, vende-o todos e dê o dinheiro aos pobres, distribua tudo isso, se livre disso. Jesus falou isso com amor, querido. Jesus olhou e falou assim, eu imagino, né, que Jesus olhou para ele e falou assim: jovem, as suas riquezas têm impedido você de me seguir. Todo esse dinheiro, todos esses bens, isso tem sido um fardo para você. Não tem como você me seguir porque você tem amado outra coisa. O amor ao dinheiro era o pecado que estava dominando o coração daquele jovem. E naquela hora a gente vê que esse jovem, aquele homem, ele não teve fé o suficiente para aceitar o convite que Jesus fez a ele. E sabe, e se Jesus fizesse esse mesmo convite para você hoje? Se ele te dissesse: querido, querida, sabe aquele pecado de estimação que você tem? Aquela coisa que você vive fazendo, ou aquela coisa que tem tanta preciosidade para você, que você ama tanto. Quero que você abandone tudo isso. Quero que você se livre disso e me siga. Será que você faria isso hoje? Quem sabe, a gente fala muito, né, sobre idolatria, mas, querido, será que dentro do nosso coração não existe um ídolo? No coração do jovem aqui eram as riquezas. Mas quantas pessoas têm colocado os seus filhos como ídolos no coração? Dizendo: eu mato e morro por conta do meu filho. Porque meu filho é tudo para mim. E coloca ele num pedestal. É o reizinho em casa.
Quantas pessoas têm colocado a tecnologia como sendo o seu grande amor? Vive andando na rua, anda assim, né? De cabeça baixa já. Às vezes até tromba nas coisas, porque fica só no celular. Querido, quantas horas você tem passado nas redes sociais? Talvez o ídolo no seu coração seja pornografia. Aquela coisa que você esconde ali. Quantas vezes você fica preocupado, achando que as outras pessoas vão descobrir? Querido, nessa hora, Jesus fala para você, abandona isso. Abandona isso e me segue, e me segue. Isso tem impedido você de me seguir de verdade. Ou ainda, quem sabe, o ídolo do nosso coração é aquele conforto. É dizendo, não, poxa, eu não vou abrir mão disso porque está tão confortável aqui, né? Eu não vou sair da minha zona de conforto. Né? Poxa, comer essas coisas é tão bom, é tão delicioso, então eu vou me afundar nisso. Querido, abandone isso. Sirva a Deus de todo o seu coração, ame a Deus mais do que todas as coisas. Ou ainda tem muitos que têm aquela falsa sensação de estabilidade, né? Não, porque o meu emprego é tudo para mim, meu trabalho é tudo para mim. Eu chego no escritório às 7 da manhã e vou embora às 10 horas da noite. Poxa, mas eu estou fazendo o meu papel como homem da casa, estou, né, provendo aqui para a minha família. Querido, e o tempo que você não tem passado com o seu cônjuge, com a sua esposa? O tempo que você não tem passado com seus filhos? O seu tempo de descanso, que é mandamento do Senhor? Nós precisamos abandonar essa falsa sensação de estabilidade. Querido, para aquele jovem, as suas riquezas eram um grande fardo, a ponto de que era impossível ele possuir tudo aquilo e também seguir a Jesus. Não tinha espaço para ele levar as riquezas junto. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19, a partir do 19, Jesus vai dizendo, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Querido, isso quer dizer que o nosso coração, o nosso amor, a nossa adoração, a nossa devoção, está onde a gente investe as nossas riquezas. Então, querido, onde você tem investido as suas riquezas? Não só as suas finanças, não só dinheiro, mas o seu tempo, a sua energia, o seu prazer, a sua atenção. Jesus continua dizendo ali, um pouquinho mais embaixo, versículo 24, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Querido, aqui Jesus tem falado das riquezas deste mundo, mas a gente pode aplicar isso em todas as áreas. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como nós termos dois tronos no coração. Nós só temos um trono no nosso coração e esse trono precisa ser ocupado por Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que tome o lugar dele, Deus não divide a glória dele com ninguém, querido. Com ninguém. Quem está no trono do seu coração hoje? Quem está ocupando o lugar de primazia, o lugar de primeiro na sua vida? Não pode haver reservas no nosso coração, nós precisamos estar prontos a abandonar todas as coisas, por mais preciosas que elas sejam, se elas ficam entre nós e o Senhor Jesus. Sabe, quantas pessoas eu já ouvi dizendo, tipo assim, não, agora eu sou muito novo para servir a Deus, depois eu vou. Não, mas agora eu tô planejando meu casamento, eu não tenho tempo para Deus. Não, mas agora eu estou trabalhando tanto. Não, mas agora minha esposa ficou grávida. Não, mas agora eu estou tão preocupado com a criação dos meus filhos. Querido,
Não deixe nada estar entre você e o Senhor. Um pequeno furo, ele é capaz de afundar uma grande embarcação. E sabe, há alguns anos, meu pai e meu avô estavam pescando aqui no rio, que nós temos aqui perto da nossa cidade. E eles, ali na embarcação deles, tinha um lugar ali que é o viveiro. Né? Se você gosta de pescar, você sabe que existe um compartimento ali onde ficam os peixes. Você deixa ali os peixes, né, para que eles estejam sempre frescos. E o meu pai e o meu avô foram pescar, mas o viveiro estava aberto. Se você entende um pouco de pesca, você sabe que esse viveiro você não pode deixar aberto, porque senão enche de água e a embarcação afunda. E, querido, foi o que aconteceu. A embarcação deles afundou por conta do viveiro, né, que estava aberto. Querido, o tamanho do buraco que entra a água desse viveiro é tão pequeno comparado a toda a embarcação. Mas foi por causa daquele buraco tão pequenininho, entrou tanta água que afundou toda aquela embarcação. E desse jeito é o pecado. Às vezes você olha, né, para dentro do seu coração e fala assim, poxa, mas é tão pequenininho, é só um detalhe. É um detalhezinho tão minúsculo. Mas, querido, esse detalhezinho minúsculo, esse pecado, que para você olha dentro do seu coração e fala, é tão pequenininho, é tão detalhe. Isso pode fechar as portas do céu para você. Isso está fazendo um estrago gigantesco no seu coração e você não tem visto. No versículo 22, nós vemos que o jovem rico sai da presença de Jesus. Mas que jeito que ele sai? Ele sai como a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos vivia com aquelas dores e aquelas hemorragias, e tocou em Jesus e saiu curada? Será que ele saiu também dessa forma? Será que o jovem rico saiu da presença de Jesus da mesma maneira que o cego Bartimeu saiu? Que foi quando ele disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus foi lá e o curou e ele começou a ver. Será que o jovem rico saiu da presença de Jesus da mesma forma? Não, querido. O jovem, ele sai da presença de Jesus de uma maneira pior do que ele chegou. Esse jovem, ele não quis sair da sua zona de conforto. Ele não quis abandonar o seu senso de segurança. A palavra relata que ele sai triste, porque ele sabe que ele ama mais aquilo que ele tem, que ele possui, do que a Deus, que é o grande eu sou. O jovem rico, ele tinha tantas posses, tantas posses, mas ele estava completamente perdido. E a seguir, se nós continuarmos lendo o relato, ali, depois do versículo 22, ali no versículo 23, Jesus já estava conversando com seus discípulos, falando sobre o perigo das riquezas, e, querido, não é o foco da nossa meditação nessa hora. Mas versículo 23 diz assim, Marcos capítulo 10, 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras. Lembra que eu falei para vocês, os judeus achavam que riquezas e bens eram um sinal da bênção de Deus. Então eles estranharam essas palavras. Se difícil um rico entrar no reino de Deus, ele está sendo abençoado. Né? Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Querido, essa palavra-chave, confiam. O problema não está em ter dinheiro ou não. Esse não é o problema. O problema é quando ela assume o trono do nosso coração. Isso é com qualquer coisa na nossa vida. Quando nós deixamos de confiar em Deus, quando nós deixamos de confiar a nossa vida em Deus, e colocamos a nossa confiança no nosso trabalho, no nosso chefe, na nossa carreira, ou até mesmo se a gente confia em nós mesmos, queridos. Isso nos impede de entrar no reino de Deus. Jesus continua dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Esse camelo não é um camelo animal, é um camelo, é uma linha, né,
tão grossa, tão grossa, tão grossa que não tem como entrar, não cabe, né? Jesus falando que é mais fácil passar essa linha muito grossa pelo buraquinho de uma agulha do que essa pessoa que tem outra coisa no coração, né? No caso aqui, as riquezas, entrar no reino de Deus. E aí os discípulos ficaram maravilhados, dizendo entre si, então, quem que pode ser salvo? Eu imagino na mente deles assim, poxa, se a gente achava que os ricos, as pessoas de bem, são ricamente abençoadas pelo Senhor, a gente achava que elas iam todas para o reino de Deus, mas então quem que vai ser salvo? Então Jesus, porém, olhou para eles e fixou os olhos neles e disse, para os homens é impossível, querido, para mim e para você, pelas nossas forças, é impossível nós herdarmos o reino de Deus. Então, querido, aquela velha brincadeira, né, de que a gente fala assim, poxa, fulano vai para o céu sem fazer curva. Querido, não é pelo mérito dele. Não é pelo que ele faz. O próprio Jesus falando isso, para os homens, para mim, para você, para a humanidade, é impossível. Impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Querido, para Deus, Ele pode me salvar, Ele pode te salvar. Não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, é pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E tornou Jesus falando, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, mães, filhos e campos, e com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna, porque muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Querido, Jesus está falando isso para os discípulos, dizendo assim, vocês estão abandonando tudo que vocês têm. Vocês abandonaram tudo. Se a gente for ler o relato de Jesus chamando os seus discípulos, quando Jesus foi chamar ali os pescadores, os discípulos que eram pescadores, eles estavam pescando, Jesus passando e falando assim, fulano, ciclano, deixa suas redes, vem e me segue. Eles não falaram assim, Jesus, espera aí, porque a gente tem que pescar mais um pouco. Não, eles abandonaram, soltaram o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Querido, nossa resposta ao Senhor tem que ser de bate-pronto. Nós precisamos estar prontos a responder a Jesus, a responder dizendo, Senhor, eu quero te seguir. A nossa salvação está no Senhor. Nós precisamos focar isso, querido. Que nessa hora você possa estar com isso na sua mente, entendendo, isso é muito importante, muito importante. Porque há 503 anos, nós cristãos estamos falando sobre isso. A salvação vem de Deus. A salvação ela não pode ser comprada. Não há nada que eu possa fazer para merecer a salvação. A salvação vem do Senhor. É pela graça, é somente pela graça de Deus. Querido, uma das grandes marcas de um discípulo de Jesus é a sua pronta disposição a dizer, Senhor, eu nego a mim mesmo. Eu nego o meu egoísmo. Eu deixo de viver a minha vida baseada no meu próprio umbigo. Eu abandono tudo isso. Eu abandono tudo isso que me afasta de Ti. Eu tomo a minha cruz todos os dias e te sigo. É isso que o Senhor espera dos seus discípulos. Querido, se você quer seguir a Jesus, o seu coração precisa estar pronto para dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu nego a mim mesmo, eu não vivo mais a minha vida para mim mesmo, em torno da minha vontade, mas da Tua vontade. E eu tomo diariamente a minha cruz e te sigo. Querido, será que nessa hora você consegue enxergar essa marca, a marca do discipulado na sua vida? Você olhando para dentro do seu coração e você consegue enxergar que você tem negado a si mesmo? Tomado cada dia a sua cruz e seguindo a Jesus? O que você tem abandonado neste mundo para que você possa seguir a Cristo? Sabe,
Todos nós temos uma vida onde tem várias distrações que nos distraem do verdadeiro foco que é seguir a Jesus. Será que você tem deixado isso de lado? Será que você tem colocado, não, isso aqui eu não quero, eu quero seguir a Jesus? Será que existe dentro do seu coração algum lugar que ainda está em trevas? Querido, João, primeira carta de João, capítulo 1, ele vai dizer que se andarmos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Será que você tem andado na luz? Ou será que tem algum espacinho no seu coração, algum cantinho que está escuro ali ainda, que você está escondendo? Será que tem alguma gavetinha aí no seu coração, alguma caixinha que você não quer deixar Deus mexer? Que você não quer, não, Deus, você pode mexer em todas as áreas aqui da minha vida, mas nessa área não mexa. Dessa área cuido eu. Será que existe alguma área da sua vida que você faz isso diante do Senhor? Será que há ainda alguma área da sua vida que você não se deixou tratar pelo Espírito Santo de Deus? Querido, que nessa hora, no nome de Jesus, que você possa mudar a sua mentalidade, que você possa dizer, Deus, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero receber a salvação que vem do Senhor, que é pela tua graça e não é pelo meu merecimento. Querido, entenda isso, coloque isso diante do Senhor, vira essa chave na sua mente, entenda, que é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus, não é por nosso próprio merecimento. Que a gente possa também abandonar todas as coisas, tudo isso que tem te afastado de Deus, todo esse laço, todo esse embaraço, todo o pecado, tudo isso toda essa treva que te cerca, querido, abandone tudo isso no nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele mesmo, lendo a profecia, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar os enfermos e libertar os cativos. Querido, Jesus veio para te libertar. Jesus veio para te tirar de toda essa amarra, de toda essa treva do dentro do seu coração. Jesus mesmo dizendo, vocês humanos, por si mesmos, vocês não conseguem, mas é Deus que faz todas as coisas, é o Senhor, para Deus tudo é possível. Se para Deus tudo é possível, Ele pode te libertar, e Ele quer te libertar, Ele quer te livrar de todas essas amarras. Então, querido, tome uma posição na sua vida hoje, e decida, eu quero seguir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Querido, isso que Jesus relata, a recompensa, a vida eterna. E querido, não é só uma vida que dura para sempre, não é só questão de duração, mas é um novo estilo de vida, é uma nova vida. Quando a gente vai ver no original aqui no grego, essa vida eterna quer dizer que é a mesma vida que Jesus tem sobre ele vai derramar sobre nós. Então não tem a ver só com duração de tempo, mas tem a ver com um jeito de vida. Imagine você tendo essa vida de Cristo em você, durante toda a eternidade, 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 eternidade. Querido, vale a pena nós passarmos pela senda do Calvário, nós negarmos a nós mesmos e dizendo, Senhor, eu me rendo diante de Ti, eu abandono esse pecado, eu abandono esse laço, para te seguir, eu tomo minha cruz todos os dias. Ou seja, o que é tomar a cruz todos os dias? É negar o meu egoísmo, é negar o meu eu todos os dias, e seguir a vontade de Deus. Querido, que nessa hora você tenha sido encorajado pelo Espírito Santo, a entender isso, a entender que o Senhor tem uma recompensa para aqueles que seguem a Ele, mas o seguem de verdade. Querido, existe um preço para nós seguirmos a Jesus. Existe um preço para ser discípulo de Jesus. A nossa salvação foi paga e é de graça. A salvação foi Jesus que conquistou para nós na cruz. Mas para nós seguirmos a Ele existe um preço, é a gente negar a nossa vida de pecado, a nossa vida de egoísmo, a nossa vida de próprios prazeres. Negue tudo isso, deixe isso para trás. Siga Jesus, tome uma posição na sua vida nessa hora, dizendo, Jesus,
eu quero abandonar essa minha velha vida e eu quero te seguir com todo o meu coração. Querido, a partir do momento que você vira essa página na sua vida, não é só um virar de páginas, mas é um novo. Viva o novo. Viva o novo de Deus. Amém? Eu quero orar com você nessa hora. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Senhor, nós meditamos na sua palavra. E nós vemos, Senhor, que esse jovem rico tinha tudo que todos os homens querem, Senhor. Ele tinha riquezas, ele tinha força, vitalidade, ele tinha reconhecimento, ele tinha poder, mas o mais importante da vida ele não tinha, que era o Senhor no coração. Deus, nessa hora nós queremos te pedir no nome de Jesus, se há algo dentro de nós, Deus, se há alguma coisa que está sentada no trono do nosso coração, que não seja o Senhor, arranque daí, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus, destrone os ídolos do nosso coração, seja riquezas deste mundo, seja prazeres carnais, sejam pessoas, ou até nós mesmos, Senhor, destrone do nosso coração, e que o Senhor assuma o trono que é teu, que o Senhor assuma o primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Nos faça entender, muda a nossa mente, Senhor, renova a nossa mente, que haja uma metanoia nessa hora, uma metanoia massiva nessa hora, sobre todos os irmãos que estão assistindo essa transmissão, participando conosco. Jesus, nós te pedimos no teu nome, Senhor, limpa, arranca, tira toda essa treva dos nossos corações e que possamos andar na luz. Ó Deus, 100% da nossa vida, Senhor. Olha para todos os cantos do nosso coração. Ó Deus, se há algo que precisa ser arrancado, ó Deus, como disse o salmista, som do nosso coração, ó Deus, som do nosso coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ó Deus, faz-nos converter a Ti, faz-nos sair da nossa direção, da nossa vida, ó Deus, e fazermos a conversão literalmente, Deus, para viver a vida que o Senhor tem para nós. Nós queremos te seguir, Jesus. Que nada haja entre nós e o Senhor. Que nenhum pecado, que nenhum embaraço, que nenhum laço possa nos impedir, Senhor. Que sejam quebrados nessa hora no nome de Jesus. Porque a tua palavra também diz, Senhor, que a unção quebra o jugo, Senhor. E eu creio que nessa hora o Senhor tem derramado uma unção sobrenatural sobre a vida dos nossos irmãos. Então, no nome de Jesus, nós proclamamos jugos sendo quebrados nessa hora. No nome de Jesus, todo vício sendo quebrado agora, todo laço e embaraço pelo pecado, ou por qualquer coisa deste mundo, seja quebrado nessa hora, seja despedaçado por causa da unção, no nome de Jesus, Senhor. Pai, que nessa hora, possamos todos nós experimentar o novo do Senhor, por isso nós te pedimos, Senhor, se há alguém dentre nós, que Deus que nunca falou que o Senhor é Senhor da sua vida, Deus, que o Senhor possa ministrar agora no seu coração. E querido, eu quero te convidar, se você compreendeu, talvez você tenha se olhado para a história do jovem rico e falou assim, poxa, eu me encontrei em tantas partes dessa história. Talvez você tenha se identificado com este relato, querido. Se isso é com você, nessa hora Jesus te faz esse mesmo convite. Abandona tudo isso. Abandona tudo isso que você acha que é bom. Abandona tudo isso que você acha que vai te salvar. Essa falsa sensação de segurança. E comece a confiar em mim. E me siga. Comece a construir um tesouro no reino de Deus. Se você quer tomar esse passo, essa decisão nessa hora, eu te convido para que você faça essa oração comigo. Amém? Então eu vou dizer e você repita depois de mim. Diga comigo, Jesus, nessa hora eu consegui compreender que nada que eu faça fará com que eu mereça a vida eterna. Eu consegui entender, Senhor, que para te seguir, eu preciso tomar a minha cruz, negar a mim mesmo todos os dias e viver segundo
a sua vontade. Nessa hora, eu confesso a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu dou para o Senhor o trono do meu coração. E não só o trono, mas todo ele. Toda a minha vida. Toda a minha família. Os meus negócios. Os meus planos e projetos. Tudo que é meu, eu entrego a Ti, Jesus. Seja meu Senhor. Eu confesso diante de Ti que o Senhor Jesus é o único Senhor. E eu Te recebo, Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e transforma a minha história. No nome de Jesus. Amém. Agora só escute, querido. Senhor, nosso coração se alegra. O céu está em festa, porque nós temos mais irmãos, mais pessoas, Senhor, que se entregaram a Ti, Deus, e que querem viver uma nova vida, querem viver o novo, querem, Senhor, participar do Teu reino. A Deus, e nós recebemos, Senhor, de braços abertos. A Deus, infelizmente a gente não consegue abraçá-los por nós estarmos longe, mas, Deus, nós queremos que eles se sintam abraçados e acolhidos pelo Senhor. Deus, e que possamos, Senhor, todos nós experimentar um novo do Senhor, que possamos experimentar, Deus, aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, a vida eterna, Senhor. Pai, que nessa hora, no nome de Jesus, nosso coração seja convertido ao Teu. Deus, que possamos experimentar, Deus, essa nova vida do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom. Ele é bom, Ele é bom. Glória ao Senhor de tantas coisas, tantas bênçãos Ele tem derramado sobre nós. E inclusive, a mais importante, a salvação. Nós temos recebido esse maior milagre, porque para nós era impossível, mas para Deus foi possível. E eu quero, que você, se você ainda não deixou, deixe aí o seu pedido de oração aqui no chat. Nós queremos orar por você, e nós oraremos agora por você, mas também nós vamos orar durante a semana. Você sabe, todos os dias, nós aqui, obreiros e pastores, estamos orando por você, por cada pedido que chega para nós pelo chat, pelo WhatsApp, ou pelos pedidos que vêm pessoalmente até aqui. Então nós oramos por vocês todos os dias. Então, querido, deixa aqui o seu pedido de oração, nós vamos orar. Amém? Querido Deus, nós Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor falou ao nosso coração. Eu tenho certeza, Deus, que tantas e tantas vidas, Senhor, foram transformadas nessa hora, e glória ao Senhor. Mas, Deus, nessa hora, nós queremos, Senhor, também interceder, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, há tantas pessoas, Senhor, que deixam pedidos de oração com relação à sua saúde. Deus, nós clamamos nessa hora no nome de Jesus, porque aquele mesmo Espírito, Senhor, que o Senhor derramou sobre Jesus, Deus, que e toda essa autoridade que o Senhor Jesus nos deu para libertar os cativos e curar os enfermos, nós proclamamos agora a cura sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Deus, se há alguém que está com o seu corpo físico adoentado, se alguém também que está doente em suas emoções, na sua alma, nós declaramos agora que sejam curados pelo poder de Deus no nome de Jesus. Senhor, nós Te pedimos, envia os Teus anjos agora, ó Deus, a derramar do Seu bálsamo, a derramar da Sua cura, a Sua restauração sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, porque nós sabemos, Senhor, no nome de Jesus, que nós ainda ouviremos testemunhos do Senhor, testemunhos daquilo que o Senhor tem operado, ó Deus, porque o Senhor ainda opera milagres, o Senhor ainda faz o impossível acontecer, e nós declaramos agora a cura sobre a vida dos nossos irmãos. Também a Deus, a tantas pessoas que necessitam de libertação, e como nós declaramos já, Senhor, a Tua unção quebra o jugo, então nós declaramos libertas agora, pelo poder de Deus, no nome de Jesus, cada vida, no nome de Jesus, Senhor. E há tantas pessoas, Deus, que estão
passando por problemas, Senhor, em suas vidas financeiras, em seus relacionamentos, seja na família, seja em amizade, seja em seus relacionamentos conjugais, nós te pedimos, Senhor, restaura tudo isso, toca, Senhor, profundamente na vida de cada irmão, de cada irmã. Nós clamamos, Senhor, no nome de Jesus, que a sua bênção seja derramada abundantemente sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando nessa hora. Espírito Santo, eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor alcance o coração de cada um. E Deus, e que durante essa semana, durante, Senhor, esses dias, Senhor, o Senhor continue falando, o Senhor continue mudando, o Senhor continue transformando, no nome de Jesus, porque o Senhor é quem faz do teu querer e o realizar, e nós cremos nisso, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória ao Senhor, que o Senhor te abençoe e Ele te guarde e que você tenha um resto de dia abençoado, que você tenha a bênção do Senhor sobre você, amém? Esteja conosco em todas as programações, né? Esteja conosco aqui tanto presencialmente quanto também nas nossas transmissões ao vivo, né? Se você gostou dessa palavra, se você quer, né, se você lembrou aí de alguém que você gostaria que ouvisse essa palavra, convide para que ela esteja conosco amanhã, né? Compartilhe aí o vídeo dessa transmissão e que o Senhor possa falar e continuar fazendo dentro de nós o impossível. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Até mais.